Mais uma dica jurídica pra gente bater papo, conversar e inclusive refletir. Hoje uma pessoa me procurou e ela está grávida de 4 meses. E qual que era a dúvida dela? O namorado dela não quer assumir enquanto essa criança não nasce. Por quê? Porque ele, segundo ele, essa criança pode não ser filho dele e ele quer fazer o exame de DNA. E enquanto isso, a menina se vira sozinha, sem a ajuda do pai da criança. E aí, ela me procurou justamente para saber se isso está certo, o que ela poderia fazer para que ele pudesse ajudá-la de alguma forma, né? É possível, né, a gente fazer com que o pai daquela criança, ele ajude de alguma forma ali, para criar ali um ambiente saudável para aquela criança ainda que está em formação, que é o nascituro. Então eu expliquei para ela, né, o que eu vou explicar aqui para vocês, caso você também esteja grávida e esteja passando por alguma dificuldade no sentido de fazer o pai da criança te ajudar, então saiba que a lei te ampara. E eu vou explicar para você como funciona. Existe uma lei denominada Lei de Alimentos Gravídicos, que é para garantir o direito dessa criança. E o que ela diz? Basicamente aqui para vocês. Ela diz que o provável pai da criança precisa ajudar a mãe no sentido de alimentação, no sentido de saúde, questão de médico, remédios, tudo aquilo que faz com que o ambiente fique saudável para aquela criança que ainda está em formação, que é o chamado nascituro. E como é que funciona? A gente entra com uma ação, né, solicitando ali que o juiz fixe um valor, que seria um valor de alimentos a essa pessoa, para essa mulher que está grávida ali gerando aquela criança. E esse valor, por mais que seja pensão alimentícia, não é só para alimentos, né? Ele envolve aí aquilo que faz com que o ambiente fique propício ali para aquela criança, para que aquela criança venha com saúde, né? Venha ao mundo aí com saúde. E depois que essa criança nascer, aí sim a gente pode pensar nessa possibilidade de fazer um exame DNA. Jane, e se o pai quiser esses valores de volta? Fiz o exame DNA e a criança realmente não é filha dele. E agora eu tenho que devolver o valor? Isso é complicado. Existe essa possibilidade? Existe, mas é bem difícil do juiz solicitar que a mãe devolva esses valores. Porque na verdade é para a criança, não é para ela exatamente. E às vezes a mulher ali não agiu de má fé. Ela também não sabia. Existia ali a probabilidade daquela criança ser um filho daquela pessoa, então ela não agiu de má fé. Então existe essa possibilidade de eu ter que devolver o valor que ele pagou a título de pensão alimentícia, a título de alimentos gravídicos, para mim eu vou ter que devolver caso a gente faça o exame e essa criança não seja dele. Existe essa possibilidade, mas é difícil, né? É complicado aí essa questão e aí gera pequenas polêmicas que é para outro vídeo. Mas hoje o que eu queria trazer para vocês é essa dica de que se você tá grávida e o seu parceiro, a pessoa ali, né, o pai da criança, o suposto pai da criança não te ajuda com nada, também não vai pegar qualquer pessoa e dizer vou meter alimentos gravídicos lá e acabou. Não é assim. Jane não tá falando isso, pelo amor de Deus. Então, se você tá grávida, voltando aqui ao assunto, se você tá grávida, você sabe que aquela pessoa é o pai da criança, então você pode sim solicitar que o juiz fixe um valor de alimentos gravídicos, que será te fornecido por ele enquanto você estiver grávida. Quando a criança nascer, passará então de alimentos gravídicos para pensão alimentícia. Aquele mesmo valor, caso o pai ali não solicite uma revisão de alimentos, né? Estou falando aqui de forma bem básica. E aí quando essa criança nascer, inclusive, pode também ser solicitado o exame de DNA. E ali garantir, sim, que ele continue pagando de forma segura aqueles valores ali, sabendo que realmente está pagando alimentos para um filho. Então, é isso que a gente veio conversar hoje. É um pouco polêmico e gostaria, inclusive, de saber o que é que você acha. Você acha que alimentos gravídicos é justo? Seguindo a essa informação de que eu disse que o suposto pai não pode solicitar da mãe, não pode reivindicar aqueles valores que ele já pagou caso aquela criança não seja seu filho? E você, sabia, gravidinha, que você tem esse direito? Deixa aqui que eu quero saber.